Ok, Sandra. Vamos lá, então. A gente está no Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, origem e natureza dos espíritos. Não, hoje nós vamos começar o mundo normal primitivo. Isso. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Prontinho. O mundo dos espíritos. A razão nos diz que, se existem espíritos, haverá de existir mundo onde eles habitam, que chamamos de o mundo dos espíritos. E é de senso comum, entre os espiritualistas, que as dimensões da vida são inúmeras em todos os quadrantes do universo, caminhando com a Terra em torno do Sol, e com este no espaço infinito. Existem muitas faixas onde se organizam e se movimentam espíritos com a mesma afinidade. São levantados países, cidades e colônias sem conta, postos de socorro e variações de assistência por todos os lados, para o bem-estar de todas as almas que estagiam neste abençoado campo da vida. A Terra é uma cópia dessas construções que podemos chamar fluídicas. O mundo dos espíritos é mais real que o físico. A vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnarem, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Graças à doutrina dos espíritos, eles estão mais conscientes desta grande verdade. A missão das religiões de todo mundo deveria ser a de colocar a criatura mais próxima do mundo espiritual, possibilitando aos dois planos trabalharem juntos para a conquista do amor e da sabedoria. A ciência dos homens está avançando para o espírito, por vezes sem o perceber. A qualquer hora, a bondade de Deus irá proporcionar o ambiente para o encontro, de sorte a alicerçar a fé, estendendo essa confiança pelas linhas da fraternidade. Hoje, se sabe que a força mais poderosa se encontra oculta, e o estado da personalidade humana está trazendo aos homens de ciência uma realidade mais profunda. Vive-se a era dos computadores em formas variáveis, mas que obedecem à programação da inteligência humana. Com toda a perfeição que possuem, que possam ter, eles não raciocinam, pois lhes falta a inteligência, de um dos atributos do espírito. Muitos cérebros humanos têm sido dissecados e alguns setores da inteligência, ao não encontrá-la, ainda perguntam: onde está a inteligência? A própria ciência está muda a essa pergunta. Os espíritos, pela mediunidade dos próprios homens, vêm dizer, respondendo à pergunta que inquieta a humanidade, que a inteligência é um atributo do espírito. Ela não foi gerada no corpo físico, é dom do espírito imortal. E é essa mesma inteligência que haverá de
descobrir de onde ela veio e para onde vai, como muitos segredos da própria natureza na gradação que é conveniente ao estado espiritual, em que a criatura se encontra. Agora, já se sabe muito mais que antes, com o advento do Espiritismo e outras filosofias que vêm surgindo por misericórdia de Deus, para o esclarecimento dos homens. Não importa que neguem a existência de Deus e sua magnânima bondade. Ele, sendo pai, espera o crescimento do filho e o coloca na escola da vida, no mesmo caminho porque passam os outros mais velhos. Porque passaram os outros mais velhos. Somos todos iguais diante do Senhor. Os conhecimentos sobre os fatos espirituais que existem na Terra são enormes. Basta buscarmos com profundidade que se acumularão celeiros de conhecimentos por amor de Deus, para o despertar dos homens, de sorte que eles possam reconhecer a fonte de onde promanaram e para onde devem ir, para a glória da vida e para a felicidade que o nos prometeu, no seu seio de amor. Na verdade, assim como existe no mundo um mundo material, existe também o mundo espiritual, onde a vida será mais vida, quando amarmos de maneira que Jesus nos ensinou. Na lição passada, nós entrou essa questão e fica aquelas incógnitas, né? Aquelas dúvidas que surgem com essa questão vida material e vida espiritual, né? E como se entender uma situação e outra. E aqui deixa claro que tanto na vida material quanto na vida espiritual, então existe uma, entre aspas, uma infraestrutura, né, de acolhimento. E essa infraestrutura de acolhimento, né, ela se constrói e se estabelece de acordo com as afinidades de cada grupo, né? No caso, de cada grupo espirituais. Então, que se formam as colônias, os ambientes, as comunidades, vamos dizer assim, de acordo com a afinidade. E é semelhante ao que se vê também aqui enquanto encarnado, né? Que muitas pessoas se aproximam também por afinidade. Às vezes pode estar muito distante, mas de alguma forma acaba se aproximando ou tendo uma certa conexão, que é exatamente essa afinidade que une essas pessoas. E essa afinidade que se estabelece, ela tem uma razão de ser e tem uma opção também que se faz ao longo das várias etapas da vida material e espiritual. Então, como nós estamos em constante processo de evolução, seja na vida material, seja na vida espiritual, então nós vamos ter vários estágios dessas passagens. E são vários estágios de passagem de aprendizado e de aprimoramento dos nossos conhecimentos. E com isso, né, nós vamos formando, né, uma própria personalidade de cada um. Mas para conhecermos o máximo possível desses ensinamentos, né, nós precisamos, como fecha na leitura, né, amar como Jesus nos ensinou a amar. E aí existe o grande problema, né, que nos barra por vezes, que é essa compreensão desse sentido do amar. Amar o próximo como a si mesmo. Amar os nossos inimigos, né? Olha a dificuldade que é. E a partir do momento que a gente consegue absorver isso,
e conjugando com a inteligência que o Espírito nos permite explorar e absorver conhecimentos, é que nós conseguimos dar cada vez mais um passo adiante. Então, em resumo, eu consegui extrair mais ou menos essas partes, e agora eu passo para a Maeve. Bom, obrigada, Jorge. Não. Essa questão do mundo dos espíritos, ela é muito bem retratada no livro Nosso Lar, do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, onde ele nos mostra essa comunidade, podemos dizer, essa chamada, denominada Nosso Lar, com todos os seus departamentos, com todas as formas de atendimento àqueles que serão socorridos, que estão sendo socorridos. Então, a gente conseguiu visualizar, foi feito até um desenho de uma forma rudimentar de como é a vida. Nós sabemos, né, como o Jorge disse, a questão da afinidade. Aqui no mundo corpóreo, nós nos aproximamos das pessoas, na maior parte das vezes, pela afinidade, né? E os espíritos também se aproximam pela afinidade. E da mesma forma que nós passamos do nosso mundo aqui para o mundo espiritual, no mesmo estágio em que nos encontrarmos aqui no planeta Terra, nós vamos acordar no mundo espiritual, naquela mesma faixa de vibração, onde teremos oportunidade, se assim quisermos, de sermos bem recebidos e de sermos tratados das nossas deficiências, das doenças que o nosso corpo físico, quando aqui no mundo corpóreo, as doenças que nos levaram à falência dos nossos órgãos, até o que culminou no nosso desencarne, nós somos levados a ser tratados. Nós recebemos, todos recebem o auxílio, a manifestação de auxílio dos espíritos protetores, mas infelizmente nem todos aceitam. Muitos porque não conhecem, muitos porque desconhecem totalmente da existência do mundo corpóreo. A gente viu em alguns livros, né, a respeito da guerra Irã-Iraque, né, que os espíritos, as pessoas que lutavam arduamente aqui na Terra, corpo a corpo, lutavam pela vida e contra a vida, né? Matando os seus próprios algozes. E nós, quando isso ocorre, no mundo espiritual, os espíritos não sabem que isso aconteceu, que o desencarne aconteceu. Eles continuam lutando como se eles tivessem mesmo, como se eles estivessem mesmo ainda aqui no mundo físico. E
Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. E a gente, através do nosso grande Chico Xavier, que psicografou com tanta sabedoria, com tanta beleza a vida no mundo dos espíritos, nós tivemos e temos a oportunidade de conhecer o mundo espiritual. Tudo começou com Kardec, né? Aliás, continuou com Kardec, mas o conhecimento humano do mundo espiritual se iniciou com Allan Kardec, que nessa maravilhosa obra e em outras, no Pentateuco, né? Ele trouxe para nós as questões que foram levadas aos espíritos e que médiuns de grande clarividência cercavam Kardec, e Kardec se utilizava deles para saber os pormenores do mundo espiritual. E aqui estamos nós, no mundo físico, há mais de 150 anos atrás, estamos nós ainda aprendendo o livro dos Espíritos, que foi lançado, se eu não me engano, em torno de 1850, a sua primeira edição, e até hoje nós estamos aqui ainda estudando, e na lição 84, aprendendo também, confirmando o aprendizado que obtivemos através de palestrantes, através da leitura, e até mesmo através de novela, através de, não todas, claro, mas algumas, né? E através de filmes, né? Nós tomamos conhecimento da existência desses mundos, né? Que são inúmeros e de conformidade com a situação, com a localização de cada pessoa, de acordo com o seu grau de evolução, né? E a quem nós agradecemos de coração por todo o ensinamento que obtivemos. O Espiritismo, com certeza, ele, de uma maneira muito clara, ele vai nos revelando a vida espiritual. E diz aqui o Miramês que outras filosofias também, da mesma forma. Mas o nosso conhecimento, o meu conhecimento não vai até aí. Meu conhecimento é menor, é pequeno, e ele se constrói de uma forma, paulatinamente, né? Bastante devagar, procurando sedimentar o conhecimento dentro da nossa mente e do nosso espírito. Bom, eu vou passar para a Carmen. Obrigada, minha querida. Você falou muito bem. Olha, eu achei essa lição muito bonita, porque ela nos ensina muito, principalmente que a inteligência não está no corpo físico, a inteligência está no espírito. É o espírito que é inteligente. Por isso, muitas vezes, a gente fala, ele estudou muito. A inteligência também depende de você estudar muito, mas muitas vezes o espírito reencarnado já traz essa inteligência de outras vidas, não é verdade? Nós vemos aí, em muitos setores, espíritos. Vi esses dias o espírito de um autista que toca piano maravilhosamente bem.
ele aprendeu numa outra reencarnação, assim como tantos outros espíritos, não é verdade? Então, a ciência dos homens está começando a avançar cada vez mais, sem até que a gente possa perceber, não é mesmo? Somos viajantes do tempo, da eternidade, e temos, como todos falaram, que agradecer muito a Deus a oportunidade de conhecermos a doutrina dos Espíritos, que nos ensina tanto sobre a vida, que nos dá humildade, que nos coloca no caminho de Jesus, não é verdade? Do amor, da bondade, da paciência, em que nós aprendemos a não só agradecer, mas também a rogar por todos os que são sofredores, os que estão passando por dificuldade, os que são muito miseráveis. Não é, Rogério? Obrigado, dona Carmen. Então, vocês explicaram muito bem já, dona Carmen. É só um detalhezinho que aqui ele fala que, porque ainda a parte espiritual, ela é muito, o pessoal ainda não acredita que a gente morre, e acredita e não acredita, porque as pessoas rezam para as almas e tudo mais, mas não acreditam que existe espírito. Então fica uma coisa estranha, que a gente conversa com as pessoas e a gente pergunta se eles acreditam em espíritos. Uns ficam abismados, não acreditam de jeito nenhum em espíritos. E aí você questiona, então, na questão das orações, das missas e tudo mais, então, muitas vezes eles não sabem nem o que responder. Ele está dizendo aqui mais embaixo que o Espiritismo, aos poucos, vai esclarecendo em outras religiões, que o homem, aos poucos, ele vai conhecendo um pouco mais sobre a vida do espírito, né? Aqui embaixo ele fala, ó, que o conhecimento aos poucos vai se abrindo para aquele que busca, né? Que é, no nosso caso, a gente estuda bastante e o entendimento nosso ainda é pequeno, eu digo no meu caso, sobre isso tudo. Só que vai de cada um, né? Da busca de cada um. Tudo está aí para a gente, para ser esclarecido, para a gente chegar no entendimento melhor sobre o espírito, sobre o mundo dos espíritos, e cabe a nós buscar, né? É só esse pedacinho que eu queria comentar. Eu vou passar para a Sandra explicar mais para nós, Sandra. Quer a Rô falar? Quer, Rô? Ué, posso? Depois você arremata. Pegando Tem o a gancho Cris que o também. Rogério falou. Não vamos deixar a Cris de fora. Isso mesmo. Pegar o gancho que o Rogério falou das pessoas que não acreditam nos espíritos, né? A gente reza todo dia no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Quer dizer, nós... Epa. Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo, Porque sim. deu uma zebra aqui no meu celular. A gente reza sempre, né? Assim na terra como é no céu. Quer dizer, quando nós somos espíritos, estamos encarnados, mas quando viemos para essa encarnação, trouxemos a bagagem, né? Do outro plano, do plano espiritual, que é a nossa casa, não é? Então, quando aqui estamos, vamos desenvolvendo na medida da nossa
do nosso entendimento evolutivo, vamos desenvolvendo as melhorias neste plano material. Mas tudo que nós sabemos e que existe aqui nesse plano material só existe porque existe um plano espiritual. Eu não consigo fazer muita, assim, diferença. Nós estamos encarnados, mas somos espíritos, não é? Que vamos voltar para casa e vamos deixar o corpo físico aqui, mas vamos ter outro tipo de, vamos dizer assim, físico lá no plano espiritual, né? Continuaremos a ser uma individualidade lá no plano espiritual, continuaremos a evoluir, vamos voltar para a Terra, reencarnaremos, vamos trazer o que aprendemos mais de lá e vamos fazer melhorias aqui. Se a gente comparar a Terra, o que era lá no homem de Neandertal até agora, é uma mudança bem grande, tanto física quanto da natureza, né? Muitas espécies desapareceram, outras espécies vieram, mas tudo isso é resultado de uma evolução. E continuaremos dessa maneira, vindo para cá, encarnando, tornando-nos um corpo material, voltando para casa em espírito, retornando, e assim vamos até alcançarmos a condição de espíritos angelicais. Foi isso que eu aprendi da lição. Completa aí, dona Sandra. Cris. Ai, Vou desculpa. perguntar. Não, primeiro eu vou aproveitar. Eu estou incomodada aqui. Esse trecho aqui, a vida dos espíritos é semelhante à dos homens, porque estes, antes de reencarnar, aprendem naquele plano o que devem fazer na Terra. Então, se a gente já traz esse aprendizado aqui, o que a gente que está estudando tudo isso poderia fazer para botar em prática? Se eu venho já com esse aprendizado, porque a gente vê, assim, eu sei que tem o livre-arbítrio, mas todas, então, as religiões, eu acho que teria que ter alguma coisa para auxiliar, para melhorar isso, ver sair tanta maldade. Eu vejo assim, se eu tenho com aprendizado, eu não devo aprender a fazer coisa ruim lá em cima, né? Por que aqui a gente vê tanta coisa desvirtuada fora do prumo, que nem nós estamos passando hoje, que não dá para compreender? O que é que poderia ser feito por todas as religiões? Então, seria só aplicar só o amor, mas o que está faltando entre todos, eu penso? O que vocês poderiam explicar? Se eu tenho esse aprendizado lá, eu penso que não poderia haver tanta coisa assim aqui que a gente tem visto agora, que fica meio que revoltante para a gente, né? Aqui ficou brava, gente. Se eu aprendi lá que eu tenho que ser uma coisa melhor aqui, né? Por que eu chego aqui assim, tanta mudança, tanta coisa, se eu falo fora do prumo que a gente tem visto, né? O que todas as religiões teriam que fazer, será? Ou ser, nós todos irmãos, considerados como irmãos que somos, não sei, para melhorar todos, né? Um ao outro. Pôr em prática esse conhecimento que ele está falando que a gente já teve do outro lado, né? Não, eu fiquei pensando, por quê, né? Mas acho que cada um aprende no nível, né, gente? Nós somos espíritos ainda atrasados. E quando chegamos à Terra, nós esquecemos tudo que nós prometemos do lado de lá. Oh, meu Deus! Entendi, então esquecimento. Mas eu acho que tem também uma outra questão. O esquecimento é o principal, né? Mas tem também uma questão assim, a evolução é duas asas, né? A asa do conhecimento, da inteligência, e a asa do sentimento. Se a gente fosse parar para pensar, seria assim, ó, eu compreendi, eu aprendi. Na minha cabeça já está tudo muito claro, mas eu ainda não consigo sentir. Então, a gente sabe que deve amar, não sabe? Só que a gente olha o nosso irmão e não sente o amor.
Então, eu penso assim, que a evolução é algo que começa na nossa inteligência, no nosso conhecimento, mas aos poucos a gente vai incorporando como um sentimento. E por isso que a evolução não é tão rapidinha, porque a gente precisa sentir aquilo que a gente aprendeu.